Começando mais o nosso Agente. Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. E hoje nós vamos falar sobre dependência tecnológica. Foi o tempo que o telefone celular era usado apenas para fazer ligações. Atualmente, os aparelhos de telefone móvel oferecem tantas funções que acabam se tornando até indispensáveis. Mas será que o uso exagerado de tecnologia pode causar uma certa dependência? E o que é pior, o isolamento social? Especialistas alertam que, em alguns casos, o uso indiscriminado dos artefatos tecnológicos pode resultar na necessidade de tratamento. Para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui um mestre em Psicologia Social do Trabalho, a mestre, Cíndia Bressan, e o especialista em mídias, Leonardo Diogo Silva, de volta no programa. Converso com eles em 1 minuto, aqui no nosso Agente. As facilidades da tecnologia conquistaram praticamente todo mundo, não é verdade? Mas até quem usa os dispositivos eletrônicos em excesso reconhece que o hábito pode prejudicar e muito, por exemplo, as relações sociais. Veja na matéria. A telefonista Juliana Santos é uma no universo de milhões de brasileiros que se tornaram reféns da tecnologia, mais precisamente das redes sociais. Sempre acompanhada pelo celular, que tem acesso direto à internet, a todo tempo, em qualquer lugar, ela mantém contato com os amigos. Eu gosto de publicar um bom dia, uma boa tarde, vai depender do dia, do momento, um incentivo, uma mensagem bíblica, de ânimo mesmo, Seduzida pelo mundo virtual, Juliana conta que às vezes sente necessidade de manter o celular afastado para se dedicar mais à família. Eu vejo assim que às vezes atrapalha também por conta da família, às vezes o esposo, quer uma atenção. Juliana realmente não é a única na família com dependência tecnológica. A irmã Rayane, que aos 18 anos tem quase 3.500 seguidores em 2 contas no Facebook e outros milhares no Instagram e no WhatsApp, garante que as redes sociais fazem parte do seu dia a dia. Eu já cheguei no caso de estar do lado do amigo meu, igual eu tô com você, e a gente ficar mandando mensagem por celular. A gente não. A gente olhava, ria, falava, eu não acredito, mas continuava mandando pelo celular mensagem. Para mostrar a si mesma que o prazer das redes sociais ainda não se tornou vício, Rayane diz que ficou 24 horas seguidas sem tocar no celular, mas foram apenas as 24 horas e nenhum minuto a mais. Toda essa dependência, ela deve ser encarada de que forma? É positiva ou ela acaba mudando um pouco sua rotina, sendo negativa? Ela muda um pouquinho minha rotina. Atrapalha um pouco, mas é bom. A dependência do celular, smartphone ou tablet pode ser vista com facilidade, mas ainda no universo dos jovens, que geralmente usam os aparelhos para se relacionar com os amigos e eventualmente para o trabalho. Hoje em dia é difícil, ter uma pessoa que não é conectada, com a tecnologia. Eu realmente uso também para trabalho, para conversar com os amigos, até porque ligação hoje em dia é raro. Porque é mais fácil para ter contato com as pessoas, tudo as redes sociais agora. É um meio assim de comunicação, de entendimento, até de disposição de você oferecer ou pedir empregos, É uma maneira fácil. Mas como as opiniões não são unânimes, há quem se preocupe com o mal que o excesso de tecnologia pode causar em nossas relações pessoais. A partir do momento que surgiu as redes sociais, as pessoas têm se visto menos. As pessoas mais conversam do que se veem. Então perdeu o que era antigamente. Porque antigamente as pessoas visitavam os lares umas das outras, tinham momentos juntos. E hoje em dia, por intermédio das redes sociais, se perdeu toda essa essência de estar junto, de compartilhar momentos. Diogo Manoco é editor de imagens e conhece bem as ferramentas tecnológicas, pois trabalha com desenvolvimento de softwares, além de ser o responsável por manter atualizada uma página na rede social. Mas apesar da relação estreita com a tecnologia, ele garante que não deixa as tentações do mundo virtual afastá-lo da vida real. A tecnologia encurtou os espaços. Hoje eu falo com pessoas do mundo inteiro via internet, porém o tete-a-tete eu acho que tem que ter, a presença, o sair com os amigos. Este psicoterapeuta especialista em psicologia social explica que, com moderação, o interesse pela tecnologia deve ser visto com bons olhos, mas quando o contato se torna uma obsessão, aí é hora de procurar a ajuda de um profissional. Então, se o pai e a mãe estão querendo ajudar esse filho, então nós damos instrumentais para esse pai e essa mãe para que ele resolva
essa relação com esse filho. Quando não consegue, aí sim a gente chama essa criança, esse jovem, para a gente poder trabalhar essas questões para que ele consiga sair dessa dependência. Lembra-se da Juliana? Pois é, assim que terminamos de gravar nossa matéria, ela pediu para que nossa produtora registrasse o momento. E não é difícil imaginar o que ela logo iria fazer com a imagem. Postar nas redes sociais. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui a doutora Cíntia Bressa, agora falei certo, que é mestre em Psicologia Social do Trabalho, participando com a gente. E, mais uma vez, eu recebo com prazer o Leonardo Diogo Silva, que é especialista em mídias. Eu vou pedir para a doutora Cíntia fazer uma definição do que seria uma dependência tecnológica que hoje é tão visível na população. Aliás, não só, a gente sempre fala de dependência tecnológica, a gente sempre lembra de internet, mas hoje há muitas outras coisas que levam-nos a ser cada vez mais dependentes disso. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada a todos. Bom, é complicado definir isso. Porque, como você disse, Fábio, existe uma variedade de canais tecnológicos que as pessoas podem usar hoje para estar conectadas online o tempo inteiro. Mas eu acredito que a dependência, num sentido pejorativo, ela acontece quando o indivíduo não consegue se desconectar nunca. Porque eu sei que é uma realidade do nosso mundo profissional e do nosso dia a dia hoje, que a gente esteja conectado, esteja de fácil acesso. Eu, por exemplo, sou professora, tenho fácil acesso aos meus alunos, aos meus clientes de coaching, faz parte. Entretanto, aquela pessoa que nunca consegue desligar, ou que a falta do seu smartphone ou de estar ligada numa rede social faz com que ela tenha angústia, síndrome de ansiedade ou coisas assim, pode estar levando a uma dependência exagerada, né? E quando perde, por exemplo, o senso de realidade? Porque hoje o que é comum, Leonardo vai poder falar melhor do que eu, comum uma pessoa é de um jeito e ele entra na rede social, ele se torna outra pessoa, ele fica desinibido, só para dar algumas expressões poucas, mas até criar um personagem acontece, né? Isso não pode ser um problema? Sim, porque ele pode confundir. Teve um tempo, inclusive, que teve um site, não sei se o Leonardo lembra, chamado Second Life. Onde a pessoa fez muito sucesso. A pessoa criava um perfil paralelo onde ela era quem ela gostaria de ser. E muitas pessoas se confundiam mesmo. Até que ponto eu na vida real ou eu no meu Second Life. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessas redes e na maneira como a gente trabalha e atua para saber exatamente o que eu quero daquilo ali. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu foco com aquilo ali, né? Isso me ajuda a manter os pés no chão. Tá, trazendo o Leonardo para a nossa conversa, Leonardo, ainda tem muita gente que é de um jeito no mundo virtual e no real é totalmente diferente. Exatamente. Boa noite, Fábio Souza. Prazer novamente estar aqui. Com certeza, as pessoas hoje têm esse trabalho, às vezes, paralelo na mídia digital, na internet em si, que é o que nós falamos até dos famosos perfis fake, que são os perfis falsos. As pessoas se passam por outras vivências, outras experiências, mas isso eu confesso que o público em si já começa a definir bastante, já consegue saber ali separar o joio do trigo mesmo nessa questão de, poxa, será que essa pessoa realmente faz tudo aquilo que fala na internet ou não? Mas, Leonardo, eu estou falando nem dos casos dos perfis fakes, né, que por exemplo, eu sou um Fábio, eu vou criar o João não sei das quantas, eu vou colocar aí dentro. Não estou falando nem disso. Eu estou falando de pessoas como o Fábio, vamos supor que eu sou uma pessoa introvertida, no meu canto, quietinho, não me relaciono com ninguém no lugar de trabalho ou na faculdade, e nem na minha família, mas quando eu entro na rede social, eu dou opinião de tudo, eu converso com todo mundo, e você entendeu? Eu dou minha opinião, né? Eu sou uma pessoa totalmente para frente. Isso. Vocês sabem, assim, só complementando, que outro dia algumas colegas da área de psicologia foram convidadas para dar uma palestra em escolas de ensino médio, justamente para trazer o jovem para a realidade. Porque às vezes nas redes sociais ele era um Dom Juan,
Conquistava todo mundo. Nossa, um cross, conquistava todo mundo, batia papo, não sei o quê. Mas quando colocava cara a cara com uma moça de verdade... Pois é, mas isso é prejudicial, doutor. Sim. Por isso que inclusive, no mundo virtual ninguém vive, na verdade, né? Então. Exatamente, que as pessoas se sentem, né, empoderadas, usando um termo que a gente usa às vezes em gestão, quando elas estão mediadas por uma tecnologia que protege também, né? Porque a tecnologia, ela tem essa vantagem. Ah, não me serve mais, eu bloqueio, eu excluo, eu deleto, como se nunca tivesse existido. E na vida real, não. Se você passa por uma situação dentro de um relacionamento em que alguma coisa não está bem, você tem que olhar olho no olho da pessoa, encarar, ouvir, conversar, e que é mais complicado do que fazer isso via uma tecnologia. Leonardo, na sua concepção, por que as pessoas estão tão dependentes de rede social hoje em dia? Olha só, é uma questão bem cultural e principalmente no caso do brasileiro. O brasileiro ele tem uma utilização muito alta, basicamente na casa aí dos 90% dos usuários da internet fazem uso de alguma rede social. O brasileiro em si, ele é muito próximo, ele é um povo muito quente, né? Então ele gosta muito de estar próximo, muito receptivo, falar bastante, principalmente nas redes sociais. E é por isso que essas plataformas têm sido cada vez mais utilizadas. Tem até uma questão que eu quero falar aqui, um conceito que eu e a Cíndia já tratamos às vezes, que é a questão, essa dependência tecnológica tem um nome, e é chamado de phubbing. Phubbing é um conceito que surgiu nos Estados Unidos para dizer quando as pessoas têm esse tipo de dependência tecnológica, principalmente em dispositivos móveis. Isso é bem focado em smartphones, celulares, tablets, etc. Tem até um site que fala Stop Phubbing, que lá é em inglês. Dá uma paradinha nisso aí. Para. É mais ou menos nesse sentido mesmo que funciona esse conceito. Porque, na verdade, esse conceito seria esnobar quem está ao seu lado porque você prefere o contato tecnológico. Exatamente. Doutora, hoje a gente vai num restaurante, isso é normal. Você chega lá num restaurante, está uma família. Pai, a mãe, um adolescente e uma criança. Cada um com o seu smartphone ou com o seu tablet, mexendo e tal, e não conversam mais. Isso está virando normal. Eu até brinco, assim, quando eu estou com minha esposa ou com alguém, eu falo, olha, se eles quiserem conversar, é melhor de mandar um e-mail para cada um ali, que é mais fácil deles terem o diálogo, o relacionamento. Isso não é prejudicial para as famílias, não? Isso é preocupante. Antigamente era tão gostoso, o pai e a mãe juntava todo mundo na mesa. Não gostoso na hora de puxar a orelha também, que fazia parte. Então... Não só na mesa, nas refeições, mas também às vezes nas varandas e ficar conversando. Dentro de casa, né? Dentro de casa. Eu acho que se a gente for fazer uma história, eu acho que com o advento da televisão, já começou a separar um pouco, porque aí as pessoas estavam no mesmo ambiente, mas não compartilhavam. Já estavam focadas na TV também. E a tecnologia veio se ampliando, se modificando para isso. Mas é muito comum os amigos, eu falo, porque às vezes acontece com a gente também, é muito comum os amigos marcarem de se encontrar para bater um papo no bar. Chega um determinado momento, tá aquele silêncio, aí você olha, tá todo mundo mexendo. Se brincar, às vezes, conversando um com os outros ainda, só que pelo WhatsApp ou alguma outra ferramenta. Então, realmente, isso é alarmante, é preocupante. Pois é, mas isso pode causar o quê? Nas famílias brasileiras, na população em si? Um distanciamento. Existem muitos jovens que são criados com essa tecnologia, então para eles é muito natural, é muito inerente, e eles vão se afastando. Às vezes eles têm quartos onde eles têm tudo, eles têm o computador, eles têm a televisão, eles têm os tablets, os smartphones, tudo, então ele vive aquele mundo dele. Eu trabalho muito na área organizacional e às vezes me preocupa, porque quando ele chega na empresa ele tem que aprender a dividir. Ele divide recursos, ele divide espaço, ele divide opiniões, ele divide tudo. E às vezes ele é criado num sistema onde ele não precisa dividir nada. E chega na empresa e quer que a empresa o trate da mesma forma como ele era tratado em casa. E não é assim que as coisas acontecem lá. E a gente tem alguns problemas, sim. Tá, Leonardo, eu vou pedir para você dar um conselho, então, para a gente. Por exemplo, a gente está falando dessa dependência maléfica, mas existe
aqueles que trabalham com isso, que precisam disso, querendo ou não, melhorou o network. Querendo ou não, as redes sociais vieram, a internet, esse advento de tecnologia melhorou a questão escritório, a questão do trabalho, etc. e tal. Então, como é que a pessoa que precisa usar essas ferramentas, precisa do e-mail, precisa das redes sociais, precisa do computador, pode fazer para não ficar dependente mais do que necessário? Olha só, você está bem certo nisso mesmo. As pessoas hoje utilizam as plataformas digitais para diversas finalidades e, claro, tem todo o lado positivo nessa história. Relacionamento, conversas, ascensão profissional. Então, tudo isso você consegue através dessas plataformas. O que eu coloco é o seguinte, até puxando esse gancho mesmo, puxando o gancho da família, mas explicando em um sentido geral, eu costumo falar que a internet em si, ela horizontalizou as relações entre a família. Quer dizer, antigamente você tinha uma relação de hierarquia, pai, mãe, o filho perguntava para o pai e a mãe, né? Você começava isso bem cedo. Hoje em dia, as pessoas têm o hábito, às vezes, de questionar pela internet antes de abordar alguma pessoa. Então, elas se sentem mais donas da verdade ou com propriedade sobre qualquer assunto. Então, independente se seja na família ou de maneira profissional, uma das dicas que eu coloco tenha humildade para ouvir as outras pessoas, não somente fique apegado às informações da internet. É claro que na internet eu consigo uma série de respostas rápidas, mas não fique apegado só a isso ou não se sinta dono daquela verdade por você pesquisar pela internet. Eu fico bobo de ver algumas crianças falando assim, eu tenho aula amanhã, mas eu já sei mais do que a professora, porque eu pesquisei na internet. Então, assim, esse pseudo-conhecimento é que as pessoas têm tido ao acessar um buscador como o Google, sites como Wikipedia, ou blogs, ou redes de relacionamento. Então, a dica que eu deixo principalmente é essa. Você ter realmente uma noção de que, às vezes, aquela informação, ela é uma informação rasa. Você, muitas vezes, vai ter que se aprofundar em determinados assuntos. E, claro, nessa questão de ascensão profissional, é lógico que nós podemos utilizar de diversas formas. Eu, a Cíndia, você mesmo, né, Fábio, que utiliza bastante essas plataformas como maneiras positivas, como bons momentos para você estar fazendo. E eu até falo que eu considero até diferente a parte de dependência tecnológica e vício tecnológico. Porque a dependência tecnológica, talvez nós mesmos, às vezes, fazemos esse tipo de dependência. Poxa, eu, por exemplo, preciso de um notebook, preciso de um tablet no dia a dia. Então, eu tenho dependência desse tipo de dispositivo. Se eu não tiver esse dispositivo, com certeza isso vai dificultar muito ou impossibilitar muitos trabalhos. Agora, o vício já é o que complica nessa história, porque o vício eu utilizo e não consigo me desconectar. Tá? Essa é a grande questão que eu coloco também. Eu até vou fazer uma pergunta para você, para o Leonardo e também para a doutora Cíndia aqui. Há também os perigos da internet que a gente precisa policiar filhos, né, crianças. Eu tenho um garoto que mexe no tablet, aliás, ele não sabe nem o que é computador. Uma vez eu estava com ele na frente da tela do computador, ele foi tentar usar o touchscreen. Exatamente. Então ele já nem sabe. Acho que a geração deles, eu até brinco com a geração, porque ele fala que a nossa é a Y, teve a X, eu falo que a geração dele é a I, né? iPad, iPhone, não sei o que e tal. Que realmente é diferente, mas já sabe mexer. Hoje, menino de 5, 6 anos entra na internet. E há os perigos. Eu vou dar um exemplo claro para mim, talvez o mais terrível de todos, que é a pedofilia. Claro. Né? Que o cara entra, conversa com a criança e o pedófilo tem o preparo maligno dele de conversar, de seduzir a criança e por aí vai. Então, os pais têm que ficar atentos, doutor. E como é que ele faz para dizer não vai mexer? Diz não. Acho que o que falta muito nos pais é saber que dar limite é dar educação. Que dar limite é dar amor. E faz bem, né? Faz bem. Dar limite é dar amor, faz bem. Eu vou compartilhar com vocês, porque eu tenho 2 filhas pequenas. Eu tenho uma de 6 e uma de 8. E lá em casa, elas já me pediram tablet. E não tem. Tem o meu, que a gente divide entre os 3. Na minha casa é assim também. E assim, e não tem essa história, elas não têm e-mail, elas não têm Facebook, elas não têm nenhuma rede social, não tem necessidade. Qual que é a idade? Porque hoje você vê
criança de 11, 12 anos compartilhando foto, no Facebook, eu tenho que postar rápido, eu tenho que jogar uma mensagem. Qual que é a utilidade que tem uma rede social para uma criança dessa idade? Quando ela devia até brincando de futebol, fazendo as tarefas de escola e por aí vai. Olha, eu vejo muito como modismo, pertencer a uma tribo. Sabe? Começa um ou outro coleguinha que faz isso, aí ele já começa a espalhar que quem não faz é mais alienado, não sabe o que é bom e etc. E é uma idade que realmente os pais têm que ficar muito de olho, porque eles são muito influenciáveis, muito vulneráveis. E, infelizmente, não são tão vulneráveis às opiniões dos pais, mas são muito vulneráveis às opiniões dos pares, dos coleguinhas e etc. Então, eu acredito que há que se tomar cuidado, sim. Eu tô perguntando isso, eu conheço uma menina de 7 anos que ganhou do pai um presente, um iPhone. De aniversário. E por que não? Porque é para achar, para ela poder ligar para as amigas e tal. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Com 7 anos, para fazer uma ligação para alguém, eu tinha que perguntar para minha mãe se eu podia. Isso. E tal. E eu acho que isso era positivo, porque é uma proteção, querendo ou não, o pai e a mãe. Hoje, você larga, e aí fica até alerta, até para o Leonardo falar um pouquinho sobre isso também. Você larga o computador na frente do seu filho ligado, o perigo que é, porque tem de tudo. A internet é um país livre, né? Vamos dizer assim, é um mundo livre, tem de tudo. Tem de coisa boa, é igual eu comparo a internet igual a faca de cozinha. Você pode usar tanto para fazer uma bela de uma pratada, de uma comida, de não sei o que, como pode usar para matar uma pessoa. É uma arma, né? Assim, eu tenho uma sugestão que eu aplico também, que é baixar os aplicativos e incentivar o uso de aplicativos. E não incentivar o uso da navegação em redes. Acho que isso ajuda um pouco, porque a gente já tem também aplicativos muito interessantes, aplicativos educativos, de ensino de idiomas, de ensino de matemática, de vários tipos, que são interativos, divertidos, coloridos, com bichinhos e etc. E que faz com que eles se sintam dentro dessa tecnologia. Tem jogos também, claro, mas ao mesmo tempo não estão expostos na rede, porque eu acho que a rede, a internet, ir no YouTube, por exemplo, ou alguma coisa assim, eu acho que expõe mais. Exatamente. O YouTube tem desde desenho bacana a pornografia, não é isso, Leonardo? É verdade. Desde de desenho interessante para criança assistir, até cena de assassinato, até como fabricar uma bomba, né? Esse é o grande problema, assim. O que a Cíntia falou realmente é interessante, é algo até que eu recomendo também nessa parte de ter aplicativos. O problema é que é tudo muito aberto, tudo muito fácil. Ao mesmo tempo que eu tenho vários aplicativos instalados, eu tenho o navegador ali que está ao lado, que eu posso clicar e fazer o uso. É claro que tem algumas restrições, cada dispositivo, se o pai quiser, ele pode restringir algumas coisas por senha e tudo mais. Mas a questão, o que eu mais coloco é o seguinte, ao invés de tentar ficar colocando travas tecnológicas, tente sempre se aproximar realmente do seu filho para que você tenha uma sinergia. Porque é basicamente impossível você impedir que ele tenha acesso a qualquer questão tecnológica. Até porque hoje a meninada está aprendendo fácil. Aprende fácil. Aprende até senha, aprende a navegar, aprende a entrar. Eu tô falando, uma regra lá em casa, doutora Cid até pode me corrigir se eu estiver errado. Quer mexer aqui no tal do Angry Bird, quer mexer não sei o quê, do meu lado. Senta do meu lado aqui. Mas eu quero ver desenho aqui. Do meu lado. Tem o tempo, né? Aí eu tô falando essa regra, mas essa regra é muito mais da minha mulher do que minha. Aquela que é a forte lá. Mas senta do meu lado e tem que jogar do meu lado e tem que assistir do meu lado, só pode mexer do meu lado. Por que isso? É um jeito de eu trazer uma proteção pro meu filho? Sim. Eu tô enganado? Não, de jeito nenhum. Eu também sempre fico de olho, sempre tô passando. Eu tenho uma vantagem, né? Que eu tenho duas, então uma vigia a outra. Então eu vou e dou uma regra. É pra ficar nesse jogo. Aí quando uma sai, a outra aqui, mamãe, fulana saiu. Não sei o quê. Então isso me ajuda. Mas eu acho que isso é importantíssimo, ficar de olho, porque... concordo com o Leonardo, não adianta você restringir. É mais importante você educar, você conscientizar dos perigos. Porque a restrição não vai dar certo, cedo ou tarde vai dar errado. Não, né? E também vira um desafio, né? E a criança, assim, pré-adolescente e adolescente, ele adora mostrar que ele é capaz de superar o desafio. O limite. O limite, exatamente. Bom, doutora, quando é que uma pessoa tem que cair na real e dizer assim, eu tô mal, tô precisando de ajuda, tô precisando de ajuda profissional, porque tô viciado? Olha, quando acaba a bateria, 2 horas da tarde, ele não tem como carregar. E ele desespera. Exatamente.
Eu acho que esse é um bom indício. Se a gente tiver que pegar algumas coisas assim para começar a prestar atenção, é isso. O que acontece com ele se acabar a bateria dia de semana, 2 horas da tarde? Agora, é mais preocupante ainda se acontecer de acabar a bateria num domingo, meio-dia, ou num sábado, 7, 8 da noite, e assim ele desespera mais ainda. E passar o final de semana, estou passando mal. Porque se você for pensar durante a semana, o Leonardo tem razão. Eu respondo e-mails, eu atendo alunos, eu respondo várias dúvidas pelo WhatsApp, etc. Então, eu uso o smartphone como ferramenta de trabalho, como todos nós usamos. Então, se você pensar em ficar sem ele durante o horário de expediente, né, vamos dizer assim, o horário comercial, é mais complicado, porque você pode realmente perder um cliente ou não dar a atenção que você deveria a um. Entretanto, no seu horário de lazer, à noite, finais de semana, feriados, nas suas férias, se ainda assim você não consegue separar isso, não consegue desligar, não consegue deixá-lo num canto, é muito preocupante. Deixa eu trazer uma discussão aqui, até para a gente terminar o programa, o pessoal já está fazendo sinal para mim, mas a dependência tecnológica não é só da informática, não é só das redes sociais, da internet, que me parece, não tem jeito de fugir, daqui para frente vai ser só assim e as coisas só vão aumentar. A gente tem que se organizar, né? Hoje nós já temos empresas de internet que dão um filme e programa de televisão. Então aqui no dia a pessoa vai assistir tudo, não vai ter nem televisão, ele vai assistir jornal, ele vai estar. Eu já acompanho meus jornais pelo tablet, eu já nem compro jornal mais. Então já começa por aí. Bom, mas há uma dependência tecnológica no geral que acaba fazendo mal para as pessoas. Eu vou dar um exemplo que a senhora vai entender e o Leonardo também. A pessoa está hoje, antigamente, para mudar de canal de televisão, o que a pessoa tinha que fazer? Há 20 anos atrás, tinha que levantar, ir lá, né, girar aqueles botões de girar para alcançar o canal e voltar. Aí 15 anos para cá inventaram o controle remoto, que antigamente era só televisão de rico, né? Mas depois, agora todo mundo tem. Então a pessoa já muda de canal pelo controle. Então essa caminhada já não faz. Geralmente tem um prato de comida do lado. O tablet, antigamente a gente fazia exercício pelo menos dos dedinhos. Agora a gente só arrasta o dedo. Quando não fala. Quando não fala, com o dispositivo. Exatamente. E aí, assim, essa facilitação da vida. Outro exemplo, né? E isso é positivo, mas a gente pode olhar para o outro lado negativo também. Antigamente, para você fazer um check-in para voar, você tinha que fretar aquela fila toda, para fazer aquela caminhada. Hoje você faz, você chega no aeroporto, faz lá no seu tablet rapidinho, resolveu. Não precisa nem do papel impresso. Se você não tiver mala para despachar, você leva o seu tablet, eles passam lá e entrou para dentro. Exatamente. Onde que eu quero chegar? É uma coisa positiva, sim, facilitou a vida, por exemplo, nessa questão do voo, quem está atrasado e tudo mais. Mas, para a saúde da pessoa, não vai ser prejudicial, não demais? Eu não sei se... Bom, a senhora é mãe de criança, a senhora vai lembrar desse desenho. Do desenho de um robozinho, esqueci o nome, que ficou sozinho na Terra, porque todo mundo foi para o espaço, que a Terra ficou suja, aí tinha outro, aí ele apaixonou por outra robozinha, enfim... Wall-E, né? Wall-E. Pai de criança tem que saber esse desenho. Mas o que eu acho mais interessante desse desenho é que os humanos que sobraram, que vivem no espaço, eles são tão obesos, tão sedentários, que eles têm cadeira de rodas, né? Não é nem de roda, é uma cadeira propulsora, eles não conseguem se movimentar, porque tudo, eles apertam o botãozinho e traz a comida, aperta o botãozinho e traz isso. Isso não é prejudicial, não? É interessante, né? Porque na minha época, que não é tão distante assim, quero deixar isso bem claro, né? Tinha os Jacksons. E nos Jacksons, exatamente, tinha o robô que era governante, tinha a maquininha que você apertava e saía tudo. Então, a Rose, exatamente. Então, realmente, as pessoas estão ficando muito mais sedentárias em virtude da tecnologia. E saindo um pouquinho dessa área de internet e tal, da tecnologia que traz um conforto que é muito bom, mas ao mesmo tempo também nos torna muito mais sedentários, né? Antes era muito comum que as pessoas subissem 1 ou 2 lances de escada sem problema nenhum quando vão visitar alguém, ou no seu próprio apartamento, primeiro, segundo andar. Hoje, as pessoas, não, imagina, vamos de elevador. Então, eu acho que isso prejudica sim.
Acho que se a gente tivesse um pouco mas como mais... é que a gente vai se educar nisso aí? Porque aí tem que saber, né, Leonardo, usar aquilo que é positivo para mim e aquilo que é negativo. Peraí, eu não preciso usar tanto. Eu acho que ele utiliza uma palavra boa, sabia? Se educar. Então, é você que tem que ter o controle. É você que tem que ter o controle de falar, de repente, né? Olha, eu vou subir de escada, eu moro, sei lá, 3º, 4º andar, alguma coisa viável. Eu vou subir de escada 2 vezes por semana. Então, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou cozinhar, para não ficar só dependendo de congelados. Eu vou cozinhar... Que está fazendo mal para a saúde, todo mundo é dependente de congelados. A gente está falando de dependência tecnológica, mas hoje todo mundo usa só micro-ondas. Abre um negocinho, coloca lá dentro, até eu preparo delícias no almoço. É o que a tecnologia causa no dia a dia. Isso. Eu ia até falar um exemplo que é muito próximo do brasileiro, que é a ida ao supermercado. A ida ao supermercado vai diminuir com o tempo também. Porque hoje a pessoa pode fazer a compra do mês inteira pela internet. Então, quer dizer, ela vai até o mesmo supermercado de maneira online, compra tudo sem falar com uma pessoa, sem caminhar, sem ir até o supermercado. Ou seja, é uma facilidade, mas ao mesmo tempo precisa ser uma educação. Olha, se eu fiz uma compra toda do supermercado pela internet, eu preciso me exercitar de alguma forma. Ou eu preciso subir uma escada, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que me policiar, na verdade. Né? Ter esse equilíbrio, né? Ter esse equilíbrio. Lá nos Estados Unidos já é normal você fazer compra e não ter caixa. Isso, você mesmo passa. Você mesmo passa suas compras e passa o cartão. Pois é, isso aí pode dar até desemprego, gente. Sim. É uma preocupação isso aí. É porque as fábricas já estão sendo substituídas por maquinários. Né? Se a turma não também entender que ela tem que aprender a mexer com esses maquinários, e aí? Isso. Eu acho que o indivíduo ele tem que entender que ele não pode ficar a par, né, a parte dessa tecnologia, desse avanço e etc. Então, o profissional hoje, para ele se manter competitivo no mercado, ele tem que aprender as tecnologias, se reciclar e estar constantemente aprendendo as tecnologias. E eu visito muitas empresas e eu vejo, alguns gestores chegam para mim e falam assim, eu precisava de 10 pessoas para fazer isso aqui, aí eu comprei essa máquina que é mais avançada e hoje eu preciso de 4, de 3. E assim vai. Então, e aí? O que é feito com essas outras 7 pessoas? Vamos pensar assim. Se elas estiverem estudando, se capacitando, pensando em outras coisas, elas são realocadas em outros espaços da organização. Agora, se de alguma maneira elas pararam no tempo, ou elas têm um certo... Tem gente que é assim, né? Tem. Ou então eles têm uns preconceitos com a tecnologia. Tem gente que fala assim, eu já tô velho para aprender, eu não consigo aprender, esse negócio é muito complicado, não é para mim, e etc. Elas acabam ficando à margem mesmo desse mercado de trabalho. E realmente é uma questão de hábito. Isso vai ser cada vez mais comum, as pessoas vão se acostumando também com a tecnologia, não tem como fugir. E é engraçado pelo seguinte, a maior ascensão, por exemplo, no Facebook, vem da parte das pessoas mais velhas, acima de 50, 60 anos. É a maior ascensão hoje na rede social, por exemplo, como o Facebook. Por quê? Porque os jovens já têm um perfil de usar muitas redes sociais ou trocar de plataforma muito fácil. E a pessoa que já tá uma idade um pouco mais avançada, já é mais tradicionalista. Aprendi a mexer, eu vou mexer vou ficar naquela. A hora que ela consegue dominar uma, ela fala, tá ótimo, deixa eu ficar nessa. Tá certo. Ok, eu quero agradecer aqui mais uma vez a participação do Leonardo Diogo Silva, ele que é especialista em mídias. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Fábio. Estamos à disposição. Doutora Cíndia Bressan, mestre em Psicologia Social do Trabalho, obrigado pela participação. Obrigada, Fábio. Obrigado aos nossos telespectadores. Precisando, estou sempre à disposição. Perfeito. E você, nunca é tarde para aprender. Inclusive, a deixar um pouquinho as redes sociais de lado e ajudar, e a cuidar, e usar o seu bom tempo com a sua família. Não esquece isso não, tá bom? Boa noite, até amanhã.